Damsel, novo filme de fantasia da Netflix, estrelado e produzido, ainda que apenas executivamente por Millie Bobby Brown, não é tão ruim quanto eu pensei que seria. Fraco, ninguém se esforça muito e eu fui assistir esperando passar raiva. E aqui que tá o plot twist. Além de não passar raiva, tem algumas coisinhas que me deixaram muito feliz em Denzel. Tem a ver com o feminismo retratado no longa e eu vou explicar isso lá no final. Pra se ter uma ideia, Denzel é fraco, mas não é ofensivo como foi a série de Willow. Agora, claro que muita gente pode sim se irritar porque a Netflix classificou o filme como Dark Fantasy. E se isso é Dark Fantasy, eu não sei mais quem sou eu. Close your eyes. I've got you. Mas antes de chegar nisso, nós vamos para a história em si, que tem lá suas peculiaridades. Começamos o filme com um flashback séculos atrás, quando o primeiro rei de Oria invade o covil de uma dragona com a desculpa de acabar com a fera que estaria aterrorizando a população local. No presente, Elodie, interpretada por Millie Bobby Brown com sua peruca horrenda, e sua irmã Florrie, filhas do Lord Bayford, que jamais saberemos qual sua real posição na aristocracia, mas ele aparenta ser um conde ou um barão. As duas estão num campo seco coberto de neve com árvores cortadas e Millie inclusive cortando lenha melhor que o lenhador da Branca de Neve. Na conversa das irmãs, nós entendemos que a região está infértil e que se nada for feito, vem aí um período de muita fome e morte na população. Elodie e Florrie chegam no castelo do pai e vem uma mulher toda de vermelho, que quando olha a Elodie solta um "ela vai servir". A mulher entrega uma carta pro Lord Bayford, que abre e apenas aí se dá conta que é uma proposta de casamento entre sua filha e o príncipe de um reino distante. Agora, como que ele só percebe isso lendo a carta, se tinha uma emissária conversando com ele e sua esposa, a madrasta boa Angela Bassett, e que ainda disse que Elodie serviria? Ninguém sabe. Elodie, apesar de filha de um conde, eu vou chamar ele de conde, não fazia ideia da existência do reino de Arya, e aí eu te pergunto, qual o reino a quem esse pessoal presta vassalagem? Porque essas coisas são importantes se nós vamos falar de alianças comerciais e alianças por casamento, mas Denzel não se apega a essas pequenezas. A família segue de navio para o reino de Arya, comandado pela rainha Isabelle, e ela é rainha em seu direito próprio. O rei é que é o consorte, então ele deve ser um príncipe consorte, porque não existe rei consorte. Mas isso também não vem ao caso, porque novamente nós já estabelecemos, Denzel não se apega a essas pequenezas. A família Bayford fica impressionada com o grau de riqueza e fartura do reino de Arya, que tem absolutamente tudo que o condado de Bayford carece para alimentar a sua população. Elodie vai conhecer seu futuro marido e diz umas coisas que não se sabe por que pra ele, coisas como: estou sacrificando a minha felicidade pelo bem do meu povo. Bacana, Elodie, mas o Henry até então não fez absolutamente nada que valha uma declaração dessa. Ele vai fazer, mas ele ainda não fez. Inclusive, ela comenta assim a respeito dos guardas, guarda-costas que estão ali perto deles enquanto eles andam, e ela acha estranho. Ela é filha de um conde. Provavelmente eles prestam vassalagem a algum reino. Por mais provinciana que ela seja, eu tenho certeza que ela está acostumada com o conceito de guarda-costas. E nisso a rainha Isabelle, junto com suas conselheiras ali, que são algumas sacerdotisas vermelhas, vai negociar com Lord Bayford, de onde ele sai completamente perturbado. Depois, a rainha Isabelle ainda destrata a senhora Bayford por motivo nenhum. Escabriada com esse comportamento, Dona Bayford vai até Elodie e diz que não é tarde demais, mas ninguém ouve, o casamento segue como combinado, até porque o pai da Elodie, o Conde Bayford, não quer saber dessa história de não ter casamento. No dia seguinte, Elodie tem 2 cerimônias de casamento, igual gente normal que casa no civil e no religioso, com a diferença de que no religioso dela, a rainha está vestida, a rainha que se materializou na montanha, está vestida como uma das sacerdotisas vermelhas, e todos os convidados, que ninguém sabe quem são aquelas pessoas, são os convidados do casamento anterior, são os convidados da cerimônia anterior, eles se materializaram nessa montanha. Em que momento essas carruagens passaram a toda velocidade pela carruagem que levava Elodie e Henry? Não sabemos. Mas todos esses convidados que se materializaram nessa montanha usam máscaras draconianas de ouro. Henry e Elodie casam novamente, dessa vez com cortes nas mãos, misturando o sangue dele com o dela, porque aparentemente é assim que funciona, fazendo dela de sangue real. Henry simplesmente joga a Elodie caverna abaixo no covil da dragona e segue para o seu próximo noivado, o terceiro em uma semana.
Pois bem, aqui o que se segue é Elodie tentando escapar de forma muito esperta de uma dragona super sexy, que eu sei em meu coração que eles pensaram em colocar peitos nessa dragona, interpretada por Shohreh Aghdashloo. Inclusive, essa dragona mirou no Smaug e acertou num grifo. Jamais se viu uma dragona tão cheia de curvas, tão feminina. Mas a Elodie adquire esperteza apenas depois de a dragona pedir o seu nome e ela dizer na maior: jamais diga seu nome a criatura mágica alguma. Nomes têm poder. Quem sabe o seu nome tem poder sobre você. Mas parece que Elodie nunca leu Feiticeiro de Terra-Mar. Toda a parte da princesa dando um baile na dragona é muito boa. Elodie usa a tala do espartilho como faca, usa pedaços do tecido para estancar suas feridas, usa o tule para fazer uma lanterna de lesmas fosforescentes que também tem propriedades mágicas de cura. Essas lesmas são bem versáteis e isso condiz muito com o que a gente veio aprendendo sobre a Elodie, né? A primeira cena dela tá cortando lenha, sendo que ela é a filha do conde, ela é a filha do governante local, mas ela tá cortando lenha para aquecer a população. As princesas anteriores deixaram várias pistas e mesmo um mapa que Elodie consegue usar para escapar. Uma delas em especial, Vitória, aparece em um devaneio e avisa que tudo é uma mentira. E aí Elodie faz as contas e o rei primeiro entrou na montanha não para proteger seu povo, mas para exterminar uma mãe e seus filhotes que não estavam fazendo nada para seu ninguém. O rei e seus guerreiros assassinam os 3 filhotes da dragona, que o filme não se preocupou em dar o nome, e como pagamento pela vida desses filhotes e a dor causada, ela obriga o reino de Áurea a dar a cada geração 3 filhas para serem mortas para que eles sintam a dor que a fizeram sentir. Acontece que humanos traiçoeiros que são, eles têm pego moças de outras localidades e feito delas princesas, misturando o sangue com o seu na tal cerimônia. O pai de Elodie com alguns guerreiros entram no covil para tentar salvar a filha, mas sem sucesso. A Elodie acaba escapando, a rainha fica furiosa, captura a Florrie e na recusa de Henry, ela mesma casa com a criança, por assim dizer, misturando seu sangue com o de Florrie. Elodie é avisada pela madrasta que a irmã foi capturada e tem que voltar pro covil para salvar a criança. Tudo muito inteligente, Elodie consegue passar a perna na dragona que se queima com o próprio fogo, pois lógica interna não temos, só que aí as duas formam uma parceria, Elodie e a dragona, e vão se vingar da nobreza de Áurea. Fim. E eu gostei muito da forma como Elodie aprende com as pistas deixadas por suas antecessoras, gostei muito da sua madrasta ser uma boa madrasta, mas isso não faz do filme uma utopia feminista, uma vez que temos a rainha Isabelle malvadona. Outro ponto a se considerar é que nenhum homem é deixado como imbecil. Henry se nega a casar com Florrie, ainda que siga casando com a terceira princesa. O pai de Elodie se arrepende e vai até o covil bem másculo com guerreiros resgatar a sua filha. Elodie era um sacrifício que ele sabia estar fazendo desde sempre. Por isso ele fica tão atordoado depois da reunião com a rainha Isabelle e as sacerdotisas. Essa história de ser um sacrifício para o seu povo me lembrou muito, podem me julgar, a princesa Catherine da Farseer Trilogy e a sua conduta como sacrifício do seu povo. Os figurinos de Denzel são uma delícia para os olhos, ainda que as coroas tenham sido compradas ali no Cantinho Doce, no centro de São Luís. Ninguém se preocupa com o Oscar nesse filme. É tudo uma grande diversão, inclusive Robin Wright está nessa certamente pela nostalgia de ter feito Buttercup em Princess Bride, e que bom que ela topou. Denzel é um filme sem grandes pretensões, com várias falhas de lógica interna, mas que cumpre bem o que se prestou a contar. Certamente moldado nos filmes do gênero dos anos 1980 e 1990, quando ainda não havia uma preocupação ridícula em fazer do fantasy o mais realista possível. Afinal, se eu quisesse realismo todo dia, eu leria crônicas do cotidiano e não sobre dragões e magia. Agora um ovo de Páscoa de dragona para quem percebeu os cinematic parallels entre Denzel e Game of Thrones, e eu vou provar. A terra perpetuamente gelada do Condado do Norte e as imagens de Elodie com a dragona no final, bem Daenerys. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos, deixa o like, não se esquece de se inscrever no canal e deixa aí nos comentários, assistiu Denzel, o que você mais gostou e o que mais te irritou nesse filme, o que você tava esperando e o que você encontrou do mais recente filme de fantasy da Netflix. Depois eu volto com mais conteúdo, até!